muitos têm almejado pelo avivamento, muitos têm almejado por viver debaixo do poder e da glória do Espírito Santo. Uma certa vez o Espírito Santo de Deus veio até o teu profeta Ezequiel e mostrou para ele um oceano, e começou, meus queridos, a medir, e diz a palavra do Senhor que mediu 1000 côvados, e eram águas que davam pelos os artérios, e depois mediu mais 1000 côvados, e eram águas que davam sobre os joelhos. Tornou a medir mais 1000 côvados, e eram águas que davam sobre os lombos. Mediu mais 1000 côvados, então eram águas profundas, águas que não podiam passar, meus queridos, andando, mas águas profundas, aonde o profeta tinha a oportunidade de mergulhar em um oceano de glória. E todos, meus queridos, nos dias de hoje têm almejado, têm desejado por alcançar a unção e os dons espirituais para viver um ministério de avivamento, um ministério de resultados. Quantos esperam resultados em teu ministério fluindo debaixo do poder do Espírito Santo? Levante as tuas mãos. Todos os famintos e sedentos pelo Espírito Santo querem o haver do Espírito Santo, querem a presença do Espírito Santo, querem a glória do Espírito Santo. E nesses últimos dias o Pai está dando uma oportunidade a mais da tua igreja, da tua noiva se encher da unção, da presença, dos dons espirituais, do revestimento dos céus, de Paulo, de poder. Ei, meus queridos, mas existem alguns segredos que nos levam a nós a retermos o fogo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. E é acerca, meus queridos, desses segredos que eu quero compartilhar rapidamente com vocês nessa noite. O Pai tem nos revelado chaves profundas, segredos tremendos, nos mostrando que é possível nós nos tornarmos como uma criança em Tua presença. Então temos acesso à nuvem de glória, e temos, meus queridos, esse acesso ao poder do Espírito Santo, puxando da própria essência de Cristo o óleo, a unção para nós. Temos aprendido segredos e revelações como a transferência de unção, aonde um ministro, um portador da unção temos que a autoridade de delegar, de liberar o que ele tem sobre as nossas vidas. Mas prestai atenção no que eu irei liberar. Só retém a unção do Espírito Santo de Deus quem vive com a tua vida pautada na palavra do Senhor, pois você pode conhecer de segredos e revelações contido na palavra, mas se a tua vida não está alinhada com a palavra de Deus, você não irá, meus queridos, decolar em teu ministério de avivamento. Porque avivamento, meus queridos, sem princípios é pretexto para a heresia. E nós vivemos dias, meus queridos, em que o poder tem subido pela cabeça de muitos. O desejo ardente por ser levantado no ministério de avivamento, o desejo ardente de usufruir de dons espirituais e da unção tem subido pela cabeça de muitos, e as pessoas têm mantido os seus olhos no poder, no sobrenatural, nos dons espirituais, e esquecendo-nos que aquilo que rege a unção e os dons espirituais é a nossa obediência na palavra de Deus. O profeta Ezequiel, ele viu um rio, e aquele rio era um rio santo, era um rio, meus queridos, de glória. Só mergulha nesse rio, meus queridos, de glória aqueles que estão aliançados e alinhados com a palavra de Jesus Cristo Nazareno. E não pensa você, meus queridos, que você irá receber uma imposição de mãos de um profeta, de um ungido, de um apóstolo, que a tua vida irá mudar. Ei, o maior avivamento que você pode viver é um avivamento de dentro para fora, é uma mudança em tuas atitudes, em teu caráter, em tua postura. Aleluia! Por muitos anos o Brasil esteve debaixo de sequidão espiritual, e nós choramos
para restaurar a unção, e nós choramos para restaurar a presença do Espírito Santo. Mas após o fogo vir, em pouco tempo, o Pai já está me mostrando muitas pessoas se desviando das verdades santas de Deus. O Pai já está me mostrando pessoas quebrando princípios dentro do reino de Deus, e princípio não se quebra, porque quando nós quebramos princípio, nós estamos caminhando, meus queridos, em direção à rejeição de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, meus queridos, ele não financia, ele não patrocina pessoas desalinhadas. Ou você vive uma vida pautada na palavra de Deus, ou você vai ser reprovado pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui para dar direção e propósito a uma geração que irá se levantar para trazer algo sólido nesses últimos dias, algo concreto, aonde a chama irá arder continuamente sobre um altar que é chamado pelo teu nome. Então, meus queridos, o nome de Jesus será glorificado. Aleluia. Precisamos amar as sagradas escrituras, porque quando nós, meus queridos, passarmos a amar a sã palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus então terá, meus queridos, o poder de abrir os nossos olhos para nos revelar, meus queridos, quem são os santos e os profanos, aqueles que estão brincando com o Evangelho e aqueles que estão realmente fazendo a obra a sério. Os olhos estão tão fitos no poder que essa geração, eles estão correndo atrás. É onde eles veem algo sobrenatural acontecendo, eles vão atrás, eles estão famintos, eles querem receber, eles querem estar perto, mas eles não querem discernir, eles não querem, meus queridos, receber o discernimento da parte de Deus. Não, tudo é fogo, tudo é fogo. Cuidado, meus queridos, que no meio do fogo também existe o fogo estranho, aleluia. E aqueles que não abriram os teus olhos serão enganados por muitos que já perdeu os princípios do Evangelho de Cristo, aleluia. Vivemos dias difíceis, meus queridos, onde Satanás está fazendo de tudo para roubar essa unção maravilhosa que o Pai nos confiou. Satanás está fazendo de tudo, meus queridos, e você sabe como que vem a queda do homem? A longo prazo, não é na hora. É a longo prazo. Hoje aquilo que é precioso e maravilhoso, hoje aquilo que é glorioso, um dia vai se tornar escasso. E nesse dia pode ser tarde demais para a pessoa se alinhar com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Grave na tal do teu coração: os princípios do reino jamais irá mudar. Precisamos sermos observadores da palavra do Senhor, porque um simples detalhe que foge da palavra de Deus já é o suficiente para parar a unção do Espírito Santo a longo tempo. E hoje as pessoas vão para a mídia, hoje as pessoas vão para congresso de avivamento e pregam um evangelho muito fácil. E pregam um evangelho onde eles dizem: não, estamos na graça. Meus queridos, não é graça, é libertinagem que muitos estão pregando. Aonde os filhos e filhas de Deus podem fazer de tudo, porque não, essa é a geração do avivamento, é a geração amigo do Espírito Santo de Deus, amigo do Espírito Santo de Deus, coisa nenhuma, amigo do mundo. Porque o caminho que nos conduz aos céus, ele continua ainda sendo estreito. E ele será estreito até o fim, até a vinda de Jesus Cristo Nazareno. Então não confunda a graça com libertinagem. Não, somos amigos, temos poder, temos dom. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. O que vale é que você agora é amigo de Deus e tem sido ensinado muitas doutrinas que provêm do inferno. Poucos dias atrás eu compartilhei um vídeo do nosso querido pastor Silas Malafaia, e uma pessoa comentou lá: graças a Deus que eu fui liberto através do ensinamento fulano de tal. Por respeito, meus queridos, não vou citar o nome porque eu deveria citar. Graças a Deus os meus olhos foram abertos pelo ensinamento fulano de tal.
aonde Ele me ensinou que a minha única autoridade é o Pai, minha conexão é direta com o Pai, eu não preciso submeter a autoridade de homem. Ei, isso é heresia, porque tudo que Deus faz sobre a terra é através de um sacerdote, é através de um ungido, e se você não está submisso a uma autoridade sobre essa terra, ei, meus queridos, você está desligado do corpo e da noiva de Cristo. Não, mas o negócio é unção. O cabra um dia fluiu na unção. O cabra tem voz ativa. Aí, meus queridos, o sujeito só é homem de Deus para mim enquanto ele está com a tua vida pautado na palavra. Saiu da palavra, perdeu os princípios de Cristo. Para com essa questão de ficar idolatrando homens e mulheres de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele quer gerar, meus queridos, uma geração de atalaias para denunciar o pecado, para mostrar o caminho da salvação. Esse é o propósito da unção e do poder de Deus. Agora a unção está sendo derramada, o poder está sendo derramado para quê? Para gerar cabras, frouxos, covardes. Qual é o propósito? Não, está vindo a unção para quê? Para trazer libertinagem. A unção vem para nos capacitarmos a caminhar pelo caminho estreito. Por todavia a igreja caminhou alicerçada sobre a rocha e chorando para caminhar debaixo do poder do Espírito Santo. O poder está vindo e muitos estão fazendo errado, e a igreja não abre os olhos. Eu digo como profeta, comece a cortar a aliança com aqueles que não estão pregando a palavra em sua totalidade. Não mais curou o enfermo, mas manifestou o poder. Mas naquele último dia Jesus Cristo vai falar: apartai de mim, malditos, porque eu não te conheço. Se você estiver coliado com os tais, essa palavra também servirá para você. Seja um examinador da palavra de Deus. Enquanto eu orava para a ministração dessa noite, o Pai falava comigo: meu filho, defenda o meu remanescente, pregue a verdade, eles precisam saber. Ei, meu filho, guarde e proteja o meu povo. Eu serei boca de Deus aonde Ele me enviar, e pregarei as verdades do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pessoas que já não guardam a palavra do Senhor, pessoas que já não se submetem à palavra do Senhor. Cuidado com esse evangelho, onde tudo pode, onde Cristo está em tudo. Cuidado. Deixa o Espírito Santo de Deus abrir os teus olhos. Deixa o Espírito Santo de Deus abrir os teus olhos. O Espírito Santo de Deus tem me mostrado também, meus queridos, pessoas que já receberam a unção, recebeu a graça de carregar a unção, os dons espirituais, de serem levantados como homens ungidos, mas Ele tem me mostrado que alguns deles já têm se corrompido e temos, queridos, berganhado no mundo espiritual para auto se beneficiar. Cuidado. Existe um movimento, meus queridos, acontecendo no Brasil. Eu citei essas palavras do nosso Yom Kippur na finalização do nosso Yom Kippur em Governador Valadares. Existe um movimento acontecendo, meus queridos, no Brasil, aonde cão, gato, cachorro tem sido consagrado. Apóstolo pega pesado, usa uns termos pesados: misericórdia, queima, repreende, porque você não sabe o que está acontecendo, você está com os teus olhos vendados. Porque se Deus abrisse os teus olhos e mostrasse o que está mostrando para mim, você não ia dizer isso. Eu entro no Face hoje, o irmãozinho está lá, rapaz. No outro dia eu entro novamente, está lá um apóstolo, um profeta. Não há cabra macho para denunciar essa safadeza, não. Deus vai ter que levantar um sujeitinho lá de uma cidadinha pequenininha de Governador Valadares, que poucos conhecem, para rodear o Brasil, para pregar as boas novas, falando a verdade.
pessoas negociando no reino de Deus, fazendo breganha para de alguma maneira se beneficiar com aqueles que estão iludidos, querendo crescer, querendo acelerar o processo. Não estou dizendo que Deus não tem propósito nem chamado na vida de ninguém, mas eu estou, meus queridos, com toda a minha convicção, dizendo para vocês em alto e bom som: existe muita carnalidade acontecendo nos dias de hoje, e muitas pessoas sendo levantadas pelo homem, não pelo Espírito Santo de Deus. Tome cuidado com isso. Se existe uma pessoa que tem autoridade de liberar o óleo sobre a tua vida, é o teu pastor, é o teu ministro. As pessoas vão para um evento de avivamento hoje e volta profeta. Chegar na minha igreja como um profeta, vou botar no banco. E aí, profeta, vem aqui, vai para o banco. Você vai ser profeta lá na China, aqui você vai ser ovelha. Porque quem conhece a obra, a tua obra, o teu fruto é o teu pastor, que come com você todos os dias na mesa. Não, quem manda é o Espírito Santo, ele me deu o comando, aleluia. Aí o Espírito Santo de Deus, ele começou a quebrar princípio. Para com isso. O Espírito Santo de Deus não querá quebrar princípio. Se existe algo, mosquitos, que o Pai é zeloso em tua palavra, a tua palavra é irrevogável. Houve um momento, mosquitos, que a ira de Deus se acendeu contra 3 milhões de pessoas, porque o povo pecava demais, e eles seriam consumidos em um estalar de dedo. Você sabe, mosquitos, qual foi a estratégia que Moisés usou para mudar aquela sentença? A palavra. Quando ele apresentou a palavra, o próprio Espírito de Deus parou na hora. Espera aí, lá atrás eu falei que seria com esse povo e levaria esse para a terra que manava leite e mel. Eu não posso tocar nesse povo, eu tenho que cumprir minha palavra. A palavra de Deus, ela é irrevogável. E ele levantou sobre a tua cabeça um pastor que cuida e zela por você. Então não seja ovelha rebelde, não seja um filho ou uma filha rebelde, mas espere o tempo de Deus, porque no tempo certo Deus te levantará sobre essa terra como um profeta e ungido de Deus com honra. E por que há muitas divisões no corpo de Cristo hoje? Por causa da rebeldia. Eu acho que o meu apóstolo, eu acho que o meu pastor está travando meu ministério. Aí corre para um congresso de avivamento, aí tem um cabra lá desalinhado, aí o cabra: rapaz, toma óleo, agora eu vou abrir meu ministério, Deus é comigo. Aí está lá, mais uma porta aberta para escandalizar o nome de Cristo, porque a obra não vai fluir, não vai romper, a bênção do Pai não estará presente. E as pessoas do lado de fora começam simplesmente a zombar. Cadê o Deus grande que essa pessoa serve? Mas quem causa isso, meus queridos? É o próprio povo de Deus. É os próprios filhos de Deus que causa isso. Precisamos nos despertarmos, queridos, para as verdades de Cristo, para podermos vivermos, queridos, as verdades de Cristo. Aleluia. Existe um oceano de glória, existe um oceano de poder, nos esperando, nos aguardando. Mas nós precisamos nos posicionar para sermos achados dignos e merecedores de mergulharmos nesse oceano de glória. Quando o Pai quer levantar um homem, quando o Pai quer levantar uma mulher, o próprio Pai, meus queridos, Ele prepara todas as coisas para que tais pessoas sejam levantadas. Você não precisa querer, meus queridos, acelerar o processo. Tente não mover ninguém dentro da igreja. Eu peço humildemente, cada um fica no teu lugarzinho quietinho. Debaixo da unção, meus queridos, não pode ter movimento nenhum. Amém? E as minhas palavras são proféticas. O Espírito Santo de Deus, meus queridos, Ele quer que nós venhamos mergulhar nesse oceano de poder. Ele quer conceder altos níveis de unção e de glória para nós. Mas tome cuidado, meus queridos, com a ganância. O desejo ardente de viver o sobrenatural para automaticamente viver uma vida abençoada. E muitas vezes você vai querer dar aquele jeitinho brasileiro. Já ouviu falar no jeitinho brasileiro? Pessoas querendo levar o jeitinho brasileiro para dentro do reino de Cristo. No reino de Cristo não tem vergonha. Não tem jeitinho brasileiro lá. No reino de Cristo só tem cidadãos que vivem reino, vivem princípios e vivem palavra. Você sabe qual é a maior chave para você crescer espiritualmente?
A maior chave para você obter unção, dons espirituais, respaldo do Pai: obediência. Obediência. Aí, meus queridos, nos dias de hoje é moda, né? O cabra posta na rede social, vem conhecer os segredos da unção. Vem para a escola profética. É tanta escola que não existe no dia de hoje, até ontem estava na fralda. Aí botou lá: agora eu estou dando curso. Como que as pessoas estão falando de algo que muitas vezes não vive? Como que eu irei falar do Espírito Santo de Deus se eu não tenho comunhão com o Espírito Santo de Deus? Como eu irei falar dos 9 dons espirituais se mal eu tenho 2 dons espirituais na minha vida? Com que bagagem, com que legalidade que eu irei aprofundar nessas verdades? Eu fui treinado pelo pastor Leandro Spente por mais de 1 ano. Tive essa graça, meus queridos. Eu conheço todos os segredos e mistérios da unção, mas até hoje Deus não me deu o comando para mim abrir uma escola de unção, a não ser para os filhos locais que comem comigo na mesa todos os dias. É revelado cada segredo. Aí os cabras recebem a impartição hoje, no outro dia está lá. Não tem estrutura espiritual. Antes de nós, meus queridos, queremos promover algo, nós precisamos ser estruturados. As Escrituras dizem que melhor, meus queridos, é o fim das coisas do que o início. E o nome de Jesus tem sido, meus queridos, escandalizado por aqueles que por aqueles que carregam simplesmente o nome de um profeta. E deixa eu te dizer algo que é muito sério: nem todos são profetas. Nem todos são profetas. No Brasil existem muito poucos profetas. E há uma deficiência no meio do povo de Deus, que o cabra entrega uma revelação, já é um profeta. Carregar o dom de profecia é uma coisa, carregar o manto de profeta é outra coisa completamente diferente. Então para com essa bobeira de ficar chamando todo mundo de profeta. Se você entendesse a dimensão do manto do profeta, você não diria isso. O profeta, ele não profetiza para uma pessoa, raramente ele vai profetizar para uma pessoa. O profeta, ele profetiza para a nação inteira. E o cabra está sendo usado no dom, meus queridos, da revelação. Já é profeta. Nós, meus queridos, nós mesmos bagunçamos o Evangelho de Cristo. Misturamos, colocamos tudo no liquidificador e batemos. E agora todo mundo é homem de Deus, é profeta, é apóstolo, é ungido. Aí depois que vem os escândalos, você viu que o profeta caiu, você viu o que aconteceu com o apóstolo fulano de tal? Aconteceu com o profeta e fulano de tal, e é o apóstolo ciclano, porque nunca foi apóstolo nem profeta. Abra os teus olhos, igreja do Senhor. Abra os teus olhos. A igreja, meus queridos, de Cristo no Brasil está caminhando como meninos espirituais. E eu estou se referindo aos famintos e sedentos pelo Espírito Santo, porque a grande moda agora é o poder de Deus. A grande moda agora é os dons espirituais. Abra os teus olhos, porque avivamento sem, meus queridos, princípio é pretexto para heresia. É tempo de nós começarmos a examinarmos as Escrituras, a palavra de Deus. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Mas fulano tem um dom de ensinar, o dom de mestre, mas a vida dele está no altar de Cristo. Pode falar bonito, pode ser um doutor, mas eu não irei querer comer com pessoas que não estão com tua vida no altar, na presença de Deus. Eu prefiro me sentar e me prostrar aos pés de uma pessoa simples e humilde, mas que seja cheio do Espírito Santo, do que estar no pé de um doutor cheio de carne e contaminado pelas coisas dessa terra. Verdade, Jesus. Um determinado homem de Deus que se encontra afastado dos preceitos do Pai estava lá sendo aplaudido por muitos: profeta, profeta, profeta. Entrei no Face, está o varão sem camisa, com os peitos do lado de fora.
E eu disse comigo: Senhor, esse é o profeta que a gente quer dessa geração. Não é o que nós queremos, nós queremos homens que sejam referenciais. As Escrituras dizem que mais uma vez haveria diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Aleluia! E esses homens meia boca que estão se levantado, você olha para eles e você não sabe se o cabra é crente, se é um mundano. Porque é a graça, tudo pode. E nesse tudo pode, também o inferno pode. Só uma questão de tempo que ele está vindo aí. Talvez você não está ouvindo a palavra que você esperava, mas enquanto eu estava orando aqui, prostrado, chorando nesse altar, o Pai falava comigo: meu filho, defenda o meu remanescente. Eles precisam ouvir a direção certa, eles precisam ser alicerçados em minha palavra, porque eu vou levantar o meu remanescente para marcar uma geração. Aleluia! Você sabe por que eu prego a palavra? Eu libero uma chave para o teu crescimento espiritual. Você sabe por que eu prego a verdade de Cristo? Porque a minha dependência é do Espírito Santo de Deus. Não tenho um rabo preso com ninguém, não preciso do dinheiro de ninguém. Por isso que eu tenho músicas e autoridade para pregar tudo que Deus manda. Quer ser levantado por Deus? Não faça aliança com o homem. Faça de Cristo o teu supridor e deixe Ele plantar um jardim para você. Então você será um Elias nessa geração. As pessoas têm se vendido por causa do dinheiro, por causa do ouro e da prata. E eu entendo que todos nós, homens e mulheres de Deus que trabalham, principalmente aqueles que têm uma igreja, pagam um alto preço para sustentar o ministério, para pagar o aluguel do templo. Mas deixa eu te dizer algo como profeta, homem de Deus: se o Espírito Santo de Deus, se o Senhor Jesus é o dono da tua igreja, Ele pagará as dívidas, Ele pagará as contas. Mas se você é o pastor, se você é o dono, pode se preparar, você vai precisar de fazer muita vergonha, porque as coisas estão se estreitando, você vai precisar negociar muito. O Espírito Santo de Deus vai começar a abrir os olhos de homens e mulheres de Deus para eles discernir entre o santo e o profano. E por causa, meus queridos, do amor ao dinheiro, muitos têm se vendido, fazendo um evangelho, vivendo um evangelho de qualquer maneira. E o Pai, meus queridos, mais uma vez está se entristecendo. Apontamos o dedo para os nossos pais na fé. E quantas vezes nós dizemos: nossos pais falharam. Foi para o sepulcro, levou a capa consigo. Veio o tempo da sequidão, da escassez. E ainda nos dias de hoje, muitos continuam dizendo: os nossos pais falharam. Como um profeta de Deus, eu te digo: muitos nos dias de hoje também estão falhando, mesmo tendo recebido a graça e o favor de Deus. A história está se repetindo da mesma maneira. Por quê, meus queridos? Porque as suas vidas não estão pautadas na palavra de Deus, não estão alicerçados na palavra de Deus. O Pai, meus queridos, Ele quer que nós sejamos completamente dele. Ele quer plantar um jardim para você, de maneira que você venha ter todas as suas necessidades supridas. Não haverá necessidade de você se envolver com nada deste mundo, e nem fazer nada, meus queridos, sendo motivado por espírito de enganância. Não, mas se eu falo, Senhor, em nome de Jesus, eu falo, vou derramar o óleo sobre a cabeça desse jovem. Quem sabe ele se aliancia comigo, se torna um filho, um mantenedor do meu ministério. Quem sabe servir em extensão. Pessoas negociando. São pessoas baixas que fazem isso. Pessoas baixas que se vendem, meus queridos, por um prato de lentilha. Eu estou falando, meus queridos, que claramente, não estou dizendo para você que Deus não levanta profeta, que Deus não levanta pastores, ministros, não estou dizendo nada disso. Eu estou falando que quando isso acontece sem princípios, existe carnalidade no meio. Existe carnalidade no meio. Porque o único que tem esse poder de levantar você como um ministro sobre essa terra é a tua cobertura espiritual, que te conhece, que caminha com você, que conhece os teus frutos. Sempre será assim. Sempre será assim. Por isso, nunca se venda, nunca se troque.
mas uma chave para que você possa obter grandes resultados em teu ministério de avivamento. Sempre viva uma vida de arrependimento, porque onde há arrependimento, há avivamento, há o poder de Deus. Sempre viva uma vida de arrependimento. Reconheça que você precisa do amor e da graça de Cristo. Quando nós somos soberbos, quando nós, meus queridos, somos grandes demais, temos uma dificuldade de enxergar as nossas fraquezas. Temos dificuldade, meus queridos, de encontrar aonde está a brecha. Aí o óleo está descendo, está vertendo sobre a tua cabeça através de ministros e homens de Deus, e você nunca decola. Porque o óleo entra, meus queridos, e sai por baixo. Porque o vaso está desalinhado, existem brechas. Só existe uma classe de pessoas que pode reter o óleo. São os filhos e filhas de Deus que vivem com a tua vida pautada na palavra, alicerçada na palavra. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus colocar o amor nessa noite em nossos corações pela tua palavra. Vamos priorizar a palavra do Senhor. Eu desejava muito estar transmitindo aqui uma mensagem para te encher você de fome, de sede, dizendo que você iria sair daqui carregado hoje pelo poder de Deus. E nós gostamos de mensagens bonitas que mexem com o nosso ego, que faz carinho em nós. Mas os avivamentos, os maiores avivamentos que aconteceram em toda a história, foi através de sermões como esse, que nos conduz aos pés de Cristo para uma vida santa e reta e clara perante o Pai. Os maiores avivamentos dos heróis da fé aconteceram quando eles pregavam acerca do arrependimento, acerca da santidade a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Entenda algo, queridos filhos e filhas de Deus: o que o Pai quer te confiar é eterno. Ele não quer que você venha viver, meus queridos, movimento. Movimento não muda a tua vida. Eu falei com o apóstolo Ademir, batendo um papo com ele: apóstolo, hoje, se eu quiser ficar quietinho na minha cidade, fazendo obra somente na igreja local, eu tenho plena condição, porque aonde eu estou, o Pai envia o meu suprimento, Ele envia dupla honra para mim. Por quê? Porque o que vivemos é algo sólido, somos amigos do Espírito Santo. Avivamento, músicas, é algo que nos transforma de dentro para fora. Ou você está vivendo, músicas, debaixo do respaldo de Deus, ou você não está vivendo. Não confunda movimento com avivamento. Muitos estão vivendo, músicas, movimento porque não querem pautar a tua vida na palavra de Deus. E por causa do profeta de Deus, o crédito que ele tem, a casa sempre é cheia. Você sabia que até pessoas desalinhadas são cheias? Por causa do profeta, Senhor, toca, enche. Na hora Deus dá o sinal. Sai da porta para lá, vai se esvaziando rapidamente, porque o vaso não estava pronto para reter aquilo que foi liberado. Por isso que eu estou pregando, uma mensagem reta para vocês nesta noite. Estou liberando um tutano para vocês. Feijoada, arroz com feijão e um tropeirão bacana. Aleluia, da parte do Pai, para que você venha viver algo sólido e obter resultados extraordinários em tua vida. Você vai voltar para a tua casa nessa noite convicto que ainda o caminho continua sendo estreito. Aleluia. E sempre haverá o preço pela unção do Espírito Santo. Sempre haverá o preço. Não coloque na tua cabeça que o caminho é largo, que as coisas são fáceis. Viver avivamento, meus queridos, viver debaixo do poder, é viver morto para as coisas deste mundo, para viver o propósito de Deus sobre essa terra. Você pode, mais uma vez, irei repetir, você pode conhecer os segredos e chaves que movem o reino de Deus. Um dia eu estou vendo aqui várias pessoas com a camisa Holy Spirit.
do pastor Leandro Spente. Um dia, através desse homem de Deus, eu aprendi acerca do livre acesso à nuvem de glória. Mas deixe de dizer o que o Espírito Santo de Deus me falou. Meu filho, só tem livre acesso à nuvem de glória aqueles que eu coloco uma chave, chamada chave do avivamento, em tuas mãos. E que chave é essa e por que eu dou ela? Eu dou ela por causa da obediência e submissão que eles têm em minha presença. Então você pode conhecer acerca dos segredos de chave. Se você não está aliançado com Jesus Cristo, você não obterá êxito em tua caminhada. E para os alunos do Leandro Spente, tenho certeza que você já ouviu falar de mim na escola de unção. Eu tive lá, e que já chegou até mim essas notícias. Eu tive lá em Governador Valadares, ministrei uma vez só ele me viu, ele ficou com o olho bugalhado em mim. Uma vez só ele pegou tudo que eu extraí e nunca mais cessou. Mas qual foi o segredo? O segredo não foi aquela chave, foi a minha vida pautada no altar de Jesus Cristo, em temor e tremor a Cristo Jesus. Aleluia! Não coloque os teus olhos somente nos segredos e chaves, não. Porque existem muitos que estão achando que não, agora eu vou pegar, grudar num profeta e vou sugar tudinho que ele tem, e eu vou viver o maior avivamento do meu ministério. Ei, você pode sugar os princípios e chave, mas uma coisa você não suga do profeta: a santidade e a obediência que ele vive a Deus. Isso você não suga, isso você tem que viver. É você e o Pai, uma decisão pessoal entre nós e Deus. Aleluia! Oh, narabababacarabassura e Micai. Oh, defenda o Evangelho de Cristo. Defenda esse avivamento precioso, por qual já alguns, já existem pessoas escandalizando esse avivamento, por qual já alguns que estão desalinhados. Mas eu profetizo que Deus vai levantar profetas e profetisas para defender, para denunciar. Você não vai se levantar contra os ungidos, porque a Bíblia diz que nós não podemos tocar, que é Deus quem vai tratar com aqueles que estão desalinhados. Mas nós podemos denunciar o pecado e confrontar tudo aquilo que está indo oposto à palavra, porque somos defensores do Evangelho de Cristo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Benny Hinn, meus queridos, ele falava algo. Meus queridos, muito forte. Enquanto eu me preparava ainda para o ministério de avivamento. E na época, eu confesso que na época eu não entendia. E ele dizia, meus queridos, que debaixo da unção, ele não tem amigo nenhum. Debaixo da unção, ele já não tem mais amigo nenhum. Por quê, meus queridos? Porque debaixo da unção você precisa pregar a verdade. E muitas vezes essas verdades vai confrontar as pessoas mais íntimas que estão perto de você. Aí você tem uma escolha: ou você fica, meus queridos, com a bajulação e amizade de homens, ou você fica com a amizade do Espírito Santo de Deus. Oh! Um dia, meus queridos, se levantou uma família muito próxima do meu ministério. A unção havia sido derramada, e essa família, meus queridos, que trazia o sustento para o ministério, disse, meus queridos, em alto e bom som na minha cara: pastor, se você continuar ministrando essa unção, eu e a minha família iremos sair da igreja. Aquilo me entristeceu muito, porque somente com o dízimo daquela senhora nós pagávamos o aluguel, e eu estávamos no altar. Numa quinta-feira, o culto de avivamento, ela não tinha o costume de ir na quinta-feira, mas naquele dia ela foi. Eu estava no altar e eu falei com Deus: Senhor, fulano de tal está aqui, e ela me disse isso, o que eu faço, Senhor? Qual tem que ser a minha atitude? E o Espírito de Deus veio até mim, alto em bom som no meu ouvido, e disse: meu filho, por muitos anos você buscou a unção e a minha presença, e agora eu te dei. Agora a escolha é sua: ou você fica com os religiosos, ou você fica comigo. As lágrimas começaram a descer, e eu falei com o Espírito Santo: Senhor, ainda que todos me abandonem, eu ficarei com o Senhor. Levantei naquele dia, meus queridos,
E a glória caiu sobre toda a casa, toda a igreja foi arrebatada, a família saiu, me abandonou, mas lá está o Espírito Santo comigo, e até hoje a porta do ministério está aberta, aleluia. Já se passou 5 anos e está lá fundado em Governador Valadares o Ministério Íntimos do Santo Espírito. Não abro mão, meus queridos, da minha amizade com Ele. Eu não me vendo, eu não me troco. Eu não negocio o Evangelho de Cristo, porque Ele já me comprou. Ele já me comprou, aleluia. E não há preço no ministério dos amigos do Espírito Santo de Deus. Defenda o Evangelho de Cristo com toda a tua força. Antes de você, meus queridos, se apaixonar pelo poder, pelo sobrenatural, antes de você se apaixonar pelos dons espirituais, se apaixone pela presença do Espírito Santo. Se apaixone pela presença do Espírito Santo. Porque muitas pessoas com os teus olhos pautados somente no sobrenatural, nos sinais, nos dons, estão se vendendo e se trocando porque nunca tiveram encontro com o Espírito Santo. Eu me relaciono com Ele não pelos sinais, não pelo poder. Eu me relaciono com Ele não pelos dons espirituais, mas por aquilo que Ele é. Ele é lindo, Ele é belo. O mais glorioso quando você tem um encontro com o Espírito Santo de Deus é que você entende a obra da cruz do Calvário. Você compreende, meus queridos, é impossível você então voltar atrás. Mediante tamanho preço que Ele pagou na cruz do Calvário pelas nossas vidas.